Eita glória, voltamos para louvor, glória, honra e exaltação do nome daquele que vive e reina para todos sempre, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos agora entrar na palavra e eu vou tentar ser o mais sucinto possível, porque é uma palavra que tem conteúdo, amém? Então, eu gostaria de te convidar a estar abrindo sua Bíblia, você que está aí ligadinho conosco. Abra sua Bíblia, amém? Em Gênesis capítulo 8, versículo 20 e 21. Louvado seja o nome do Senhor. É o texto temático, viu, irmãos? É o texto temático. É a partir desse texto que a mensagem vai ser desenvolvida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O tema da mensagem da tarde desse dia é o suave perfume da adoração, baseado em Gênesis capítulo 8, versículo 20 e versículo 21. Me acompanhe, por favor, na sua Bíblia, você que está antenado aí conosco no programa O Toque da Trombeta. E, por favor, se ainda não compartilhou, compartilhe, convide os irmãos, convide os amigos, amém? Transmita essa mensagem adiante, seja instrumento na mão de Deus, porque eu tenho certeza que o que vai ser falado hoje aqui vai ser muito edificante, amém? Vamos lá, Gênesis 8, 20 e 21, diz aqui o texto: depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves, todos puros, ofereceu-o como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável da adoração e declarou a si mesmo: jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto seu íntimo é completamente inclinado para o mal desde o nascimento, e nunca mais destruirei todos os seres nos quais há o fôlego da vida, como fiz desta vez. Ponto. Bom, a mensagem de hoje, ela tem como ponto de partida Gênesis capítulo 8, versículo 20 e versículo 21, com a temática já mencionada aqui, o suave perfume da adoração. O texto que nós acabamos de ler vai fazer menção a uma situação ocorrida assim que Deus envia o dilúvio por causa do pecado do homem. A terra estava corrompida, a terra havia se enchido de violência, e Deus decidiu por fim àquela maldade, decidiu destruir toda a vida humana na terra e de todos os seres, com algumas exceções que são estas que vão ser citadas. No meio de uma geração corrompida, violenta, praticantes da iniquidade, cruel, a Bíblia diz que Deus achou um homem, e o nome desse homem era Noé. E diz a palavra que Noé, no meio da sua geração, no seu tempo, ele se destacou aos olhos de Deus. Ele achou graça diante de Deus, porque segundo a Sagrada Escritura, era o único que naquela circunstância ainda praticava atos de justiça. E diz a palavra de Deus que Deus dá certas instruções a Noé, manda ele construir uma arca. Você conhece a história, eu não quero aqui detalhar, pormenorizar o texto, e manda o dilúvio, e só se salvam Noé, seus filhos, as mulheres e seus filhos, e aquele número de animais ali determinado por Deus, amém? Deus ali determina um número de animais que entram na arca,
e preserva-os com vida. Quando as águas do dilúvio escoam e Noé vê a possibilidade de sair da arca, porque a terra já estava seca, né? A arca de Noé, ela pousou ali no Monte Ararat, e ele desce. Diz o texto bíblico que a primeira atitude de Noé foi construir um altar e oferecer ali uma adoração ao Senhor. Eu vou usar esse nome, tá, irmãos? Adoração. Diante daquela adoração, diz o texto sagrado que quando Noé, queimando a sua oferta sobre o altar, o Senhor sentiu o cheiro, o aroma agradável daquela adoração. E quando o Senhor sente o perfume da adoração, ele imediatamente declara o seguinte: jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem. O que é interessante observar nesse texto, irmãos, é que o que despertou em Deus esse entendimento, esta decisão de nunca mais causar destruição na terra como ele havia feito com as águas do dilúvio, o que despertou em Deus esta decisão foi justamente o momento em que ele sentiu o perfume daquela adoração. Observe o texto, porque a hermenêutica bíblica é uma das matérias que eu mais amo. É a arte de interpretar as Escrituras. E quando você observa o texto, você observa Noé erigindo um altar, você observa Noé selecionando animais puros para o sacrifício, você observa Noé sacrificando, você observa Noé queimando, e até este momento Deus apenas observa. Mas quando Noé queima e sobe o aroma agradável da adoração, e o Senhor sente aquele perfume em suas narinas, então Deus decide: nunca mais vou destruir a terra como fiz. Irmãos, esse aroma, esse perfume, nós vamos observar aqui no decorrer dos textos, em toda a Bíblia Sagrada, principalmente no Antigo Testamento, você vai observar, obreiro Neemias, que todas as vezes em que se é feita a menção do aroma agradável ao Senhor, esta palavra está inserida num contexto de uma ordem dada. Deus determinou algo que fosse feito assim, e ao fazer aquilo da maneira como foi determinado, disse o Senhor que aquilo subiria a ele como um suave aroma agradável. Ora, irmãos, se o aroma agradável da qual a Bíblia vai falar em diversos textos está inserido no contexto de uma ordenança de Deus, eu logo vou entender, ainda que a princípio sejamos levados ao entendimento de que o aroma ali tratava-se do cheiro da gordura queimada, eu quero te dizer que esse entendimento é muito pequeno perto da revelação do texto. Porque de fato o aroma da qual ali se trata, não se trata de uma mera gordura sendo queimada. Mas o que fez exalar um perfume de adoração foi a obediência de Noé. Foi a obediência de Noé. E você vai ver no decorrer aqui do que vai ser lido,
que não adianta louvar bonito, não adianta pregar bonito, ser eloquente, ser erudito, ser teólogo, ser cantor de nome, renome, tá na MK, tá na Central Gospel, seja lá onde for, sem a obediência, não há perfume agradável às narinas de Deus. Toda minha adoração diante de Deus não exala perfume quando não há obediência. Eu posso queimar a carne, eu posso queimar a gordura, eu posso fazer o que eu quiser, meu irmão. Eu posso fazer aula de canto, louvar com voz angelical. Sem obediência a Deus, fede. Fede. Perfume agradável só exala na vida daquele que obedece. E você vai ver isso. Que isso, pastor, está pegando pesado. Ai de mim. Ai de mim falar algo de mim mesmo que não seja segundo a palavra. Então, para que você entenda, o legítimo perfume que agrada a Deus emana do coração obediente ao Senhor. Se você pensou que o perfume agradável às narinas de Deus foi porque Noé queimou ali as gorduras no momento da sua oferta, do seu sacrifício, você se equivocou. Porque o que fez exalar perfume ali foi a sua obediência. Já disse, pode ver na tua Bíblia, em todos os textos que se fala do suave aroma às narinas de Deus, esta expressão está inserida num contexto de ordenança. Deus disse, fazei assim, porque fazendo desta forma subirá às minhas narinas como um suave aroma agradável. Não existe perfume de adoração desprovido de obediência. Quem disser o contrário quer massagear o teu ego e não quer que você vá para o céu. Porque mensagem que salva, que cura, que liberta, é essa que expõe a verdade do texto pelo próprio texto, que diz que o perfume agradável ao Senhor emana de um coração obediente a Ele. Coração rebelde, que não obedece pastor, que não obedece ninguém, não se submete a ninguém, não respeita nenhum tipo de autoridade, está se lixando porque está escrito na palavra, vive ao seu bel prazer, fede. Deus despreza a oração e a adoração de desobediente. A oração e a adoração do rebelde, meu negócio é com Deus, eu não obedeço homens. Está errado, irmão. Vai ler Bíblia. A adoração e a oração do rebelde fede. É mau cheiro para Deus. E eu vou mostrar. E eu vou mostrar na Bíblia. O legítimo perfume que agrada a Deus emana do coração obediente. Pode passar azarro, pode tomar banho de quasar, pode fazer o que você quiser. Se você não obedece a Deus, quando você chega lá no ministério de louvor, para todo mundo que está ali do teu lado, nossa irmã, que perfume é esse? Mas para Deus você está fedendo. É, meu irmão, é duro, eu sei. Eu sei que é duro. Quem sabe se fosse na época de Jesus, diriam o mesmo que disseram para ele naquela época. Duro é este discurso. Quem pode suportar? Mas é o fato, meu irmão. É Bíblia. É a verdade. Somente a verdade pela palavra, nada mais além da palavra. Isso aqui não é terapia emocional. O compromisso desse programa é com a verdade. Você pode tomar banho de perfume. Se você é rebelde, se você não obedece a Deus, você fede. É isso que diz o texto bíblico. Com toda sinceridade, sem querer ferir ninguém. Ah, mas pastor, o senhor está me ferindo, então vá se converter. Porque não sou eu que estou ferindo, mas é o martelo que esmiuça a penha. É a palavra de Deus que está abrindo a ferida. Só que eu fico muito tranquilo, porque o Deus que abre a ferida também é o Deus que fecha. É o Deus que cicatriza. Gênesis capítulo 8, versículo 22. Aliás, perdão, Gênesis, abre aí, meu irmão. Abre aí, acompanha comigo. Confere aí na tua palavra, na tua Bíblia, na Sagrada Escritura, nesse livro santo, que muitas vezes fica esquecido em cima de uma prateleira, de um armário. Abre esse livro aí, tira essa poeira. Acompanha comigo. Gênesis capítulo 6, versículo 8 e 22.
Diz o texto: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Versículo 8, capítulo 6, versículo 8. Agora pula para o versículo 22. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Entendeu agora o porquê que Noé, quando ofereceu o sacrifício, subiu um agradável perfume de adoração? Versículo 22, obreiro, lê bem alto aí com voz de Boanerges. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus ordenou. Foi por isso que quando ele ofereceu lá o sacrifício, subiu o aroma de adoração. Deus sentiu o cheiro de longe. Opa, cheiro bom. Se pudéssemos traduzir esse suave aroma agradável da adoração, obreiro Neemias, sabe como estaria escrito? Que Deus sentiu o suave aroma da obediência. Não existe perfume da adoração sem obediência. Meu irmão, tu pode ficar com raiva, tu pode nunca mais ver o programa Toque da Trombeta, mas esta é a verdade. Qualquer conversa diferente é terapia para massagear teu ego e não vai te levar para o céu. Você quer ir para o céu? Você quer ter o teu nome no livro do Cordeiro? Então, entenda o que o Espírito Santo está falando nessa palavra. É Bíblia, meu irmão. Então, assim fez Noé, conforme tudo que Deus mandou. Tá vendo por que o homem tá vendo por que o homem se destacou? Tá vendo por que ele achou graça aos olhos do Senhor? Porque Deus conhece quem é rebelde e quem não é, de longe. Deus bate o olho, opa, esse aqui é ovelha, mas calma aí, aquele ali é bode. Mas não é bode só porque tem aparência de bode, não. É bode porque fede que nem bode. Fede. Não tem nele perfume de adoração. Ele não exala perfume de adoração. É rebelde. Ah, meu irmão, é Bíblia. Vai ficar com raiva de mim? Então vá se converter. Eu te amo em Cristo. E a verdade é essa, a verdade que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Para que você entenda melhor o que está sendo dito, diz o texto. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Para que você entenda que o suave aroma agradável da adoração não estava no ato do sacrifício de Noé. Não estava. Não foi porque ele queimou a gordurinha ali e deu que cheiro gostoso. Não. Você vai entender agora que o suave perfume da adoração ali no ato do sacrifício de Noé era o perfume da obediência. Vamos lá? Diz o texto. 1 Samuel 15, 22. Deus me ajude que dê tempo de falar tudo. Diz o texto. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios? É uma pergunta. Não, porque tem pessoas, obreiro Neemias, que acham que porque sobe um monte, Deus está se agradando, meu irmão. O que Deus pede de você está muito além. Aí tem outros que enchem a boca: eu sou fiel, porque eu sou dizimista. Quem disse para você que na Bíblia fidelidade se resume a dízimo? Você pode ser dizimista e ser um adúltero. Você pode ser um dizimista e ser um mentiroso. Isso não te torna fiel aos olhos do Senhor. Quando Deus fala de fidelidade, Ele fala de um conjunto de fatores, de comportamentos. Não é de um comportamento isolado. Então ele pergunta: teria porventura Deus prazer em holocaustos e sacrifícios? Como que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Entende isso de uma vez por todas? Entende que se você subir o monte 40 dias e 40 noites em jejum e não obedecer a Deus, Deus não se agrada.
Você não exala perfume de adoração? Quando você está lá em jejum no monte orando, meu Deus, eis-me aqui, Deus está tampando o nariz, meu irmão, porque Ele não suporta a desobediência do rebelde. Isso fede. Entende isso? Isso aqui não é para te ferir, não. No nome de Jesus, Espírito Santo, cura o coração dessa pessoa que está me ouvindo. Se ela ficou ferida comigo, cura. Porque não é a minha intenção. A minha intenção é, como pregoeiro da palavra, através da palavra, o coração dela seja alcançado pela palavra, e pela palavra ela tome uma posição com Deus e entenda que adoração sem obediência não exala perfume, é o contrário, fede as narinas de Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar. Sabe por quê, Neemias? Repito, porque o perfume da adoração não estava no sacrifício de Noé, estava na obediência. Por isso obedecer é melhor, cheira mais gostoso as narinas de Deus. Quando se apresenta um servo dele, uma serva dele que obedece, ó, Deus exalando o perfume, ó, Deus aspirando o perfume. Esse aqui é obediente. Ei, fica aí, não sai daí não, tem mais coisa boa aqui. Amós capítulo 5, versículo 21. Diz assim, Amós 5, 21. Já te falei. Não vem com esse papo de dar carteirada de doutor em teologia, que para Deus isso aí é papel higiênico. O valor de um diploma teológico na vida de um desobediente é o mesmo daquele papel higiênico de R$1,99. Quem não obedece a Deus pode ter título, anel de ouro, cantar bonito, pregar eloquente, fazer até a terra tremer. Não obedece, não exala perfume de adoração. E outra, com Deus é o seguinte, é céu ou inferno. Ou você é cheiroso ou você é fedorento. Não tem outra história, não tem meio termo. Não, eu não exalo cheiro nenhum. Conversa. Entendeu? Isso não existe. Ou você é cheiroso ou você é fedorento. Ponto. Amós, capítulo 5, versículo 23. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Você pensou porque canta bonito Deus está recebendo? Emociona o coração dos homens aqui na terra. Nossa, irmãos, tem louvor, quando eu ouço eu falo, meu Deus, que unção. Mas às vezes nós nos enganamos na nossa percepção. Achamos que é unção porque mexeu com o nosso emocional. Mas quem conhece é Deus. Quem sabe o cheiro que exala é Deus. E tem muita aí cantando aí, ó, nome, renome, fazendo sucesso, que está enquadrado exatamente em Amós 5:23. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Tem adoração aí que é bonito de se ouvir, mas Deus rejeita. Porque fede. É louvor fedorento. Não exala perfume de obediência. Aí vamos lá. Amós 5:21. Odeio, desprezo as vossas festas e as vossas assembleias solenes. Não me exalarão um bom cheiro. Você pode pegar, ornamentar a tua igreja, botar coluna de ouro, banhada a ouro, né? Púlpito de mármore reluzente, fazer o que você quiser, meu irmão. Ou a igreja anda na obediência, ou ela não exala um bom cheiro. Vem cá, eu estou ficando maluco? Ou quando Deus fala não exala um bom cheiro, significa outra coisa? Obreiro Neemias, o que não exala bom cheiro é o quê? É algo que podre, fede. Fedorento, meu irmão. É desprazeroso. Acha até que
penso até que dá náuseas em Deus. Eu penso até que é naquele momento que Deus olha e fala: vomitar-te-ei da minha boca. Aleluia. Glória a Deus. E aí, continuando, para a gente tentar terminar num horário bom. Entenda uma coisa: nós somos o aroma de Cristo mediante nossa obediência ao Senhor. Abra sua Bíblia, e já estamos perto do final, graças a Deus, por causa do horário e não pela palavra, que por mim eu virava a noite pregando. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14 ao versículo 16. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14 ao 16. Eu vou lendo aqui para ganhar tempo, meu irmão. Fica antenado aí na palavra, porque a palavra é de Deus, não é minha. Quem não gostar, resolva-se com Deus, mas é a verdade que salva, cura, que liberta, que transforma, que purifica, que alimenta, que santifica e que te leva para o céu. Amém? Vamos lá? Vamos para a leitura. 2 Coríntios 2, 14 ao 16 está escrito assim: contudo, graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em toda parte o bom perfume do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos, e mesmo para com os que estão perecendo. Para estes últimos, somos cheiros de morte para a morte, mas para aqueles outros, a boa fragrância de vida para a vida. Mas quem são os que estão capacitados para essas verdades? Eu quero saber se você pode agora, nesse momento, fazer uma reflexão da tua vida com Deus. Será que as pessoas que estão ao seu redor conseguem enxergar? Porque aqui é toda uma linguagem de figuras. Quando se fala do perfume da adoração, já disse, perfume da adoração equivale ao aroma agradável da minha obediência. E quando aqui diz que eu sou o perfume de Cristo para os que são salvos, que eu sou a boa fragrância de vida para os que, para a vida, e cheiro de morte para a morte, aqui está dizendo exatamente que tipo de cheiro eu estou exalando no meu testemunho de vida. Não, porque se eu sou o perfume de Cristo, eu quero saber o que o povo anda dizendo a respeito da nossa conduta. Se você é o perfume de Cristo, as pessoas, quando olham para você, quando ouvem você falar, quando veem seu comportamento, elas sentem o perfume de Cristo na sua vida, elas veem Jesus na sua vida, porque o texto é claro. 2 Coríntios 14 ao 16. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos, e mesmo para os que estão perecendo. Rapidamente, Ezequiel 20, 41. Meu querido, quando você obedece a Deus e se apresenta diante de Deus para o adorar, quando você obedece a Deus e se apresenta diante de Deus para o servir, na igreja, fora da igreja, fazendo a obra do Senhor,
quando você obedece a Deus e sobe o monte em propósito, quando você obedece a Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Senhor, quando você obedece a Deus e abre a tua boca para louvar ou para pregar a palavra, você exala o perfume da obediência para Deus e para aqueles que estão ao seu redor, o perfume de Cristo. Glória a Deus. E a grande verdade é, ou você exala a fragrância, a boa fragrância da vida, que nenhum perfume na terra pode te oferecer, ou você fede. Ou você fede. Você não exala o aroma agradável. E eu li aqui, Amós capítulo 5, versículo 23, que Deus rejeita a adoração dessas pessoas. Eu li aqui em Amós 5, 21, que Deus rejeita os cultos de pessoas que não obedecem a Ele, não exalam bom cheiro. Fedem. E pode tomar banho de 12 litros de azeite, não muda nada. Pode fazer o que tu quiser, meu irmão. Esse tipo de perfume, ele só é exalado mediante uma vida de obediência. Agora, para você entender melhor essa questão, que nós somos o perfume de Cristo entre os que são salvos, e mesmo para os que vão perecendo, a boa fragrância da vida para a vida e cheiro da morte para a morte. Entenda bem isso. Ezequiel 20:41 diz o texto: com cheiro suave me deleitarei em vós, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados, e sereis santificado em vós perante os olhos dos gentios. Com cheiro suave me deleitarei em vós. Sabe o que Deus está falando? Que quando você se apresenta diante de Deus e Ele sente o aroma agradável, o perfume da adoração, o suave perfume da obediência, o que o texto está dizendo aqui é que Ele tem prazer em você. Ele se deleita, ou seja, Ele tem prazer em você. Ele tem prazer por você. Ele tem prazer na sua vida. É um prazer para Deus estar em comunhão contigo. É um prazer de Deus ter você como filho, como servo, porque todas as vezes que você se aproxima dele, você não fede a pecado, você não fede a desobediência, você não fede a um filho rebelde, não, mas você cheira agradável. Você exala o perfume de Cristo. Você exala o suave aroma da obediência. E aí Deus fala, e aqui eu quero usar numa linguagem figurada. Significa que não estou falando não estou falando no contexto literal do que está escrito. Eu vou usar uma linguagem figurada para chamar a nossa atenção para uma promessa vindoura de Deus para a minha vida e para a sua. Aí diz aqui, com cheiro suave me deleitarei em vós, quando eu vos tirar dentre os povos. Na linguagem figurada, trazendo para a minha vida e para a sua, quando eu vos tirar dentre os povos. Obreiro, eu vejo nitidamente, dentro de uma linguagem simbólica, eu vejo nitidamente o tema arrebatamento. Sabe esse povo que cheira gostoso, cheira obediência, exala o suave perfume da adoração? É esse povo que vai ser arrebatado. Quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados. Irmãos, eu tenho pregado, eu tenho dito
A igreja de Cristo não pode se comportar como se ela estivesse dividida por placa. Eu sou da Assembleia. Eu sou da igreja pentecostal. Eu sou da igreja batista. Meu irmão, Jesus vem buscar a igreja. As placas vão ficar. A igreja não está dividida. Ela está espalhada. Vamos ler de novo? Diz o texto: quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados. Marcos 13, 27. O texto diz, Marcos 13, 27. Não perde não, hein? Segue a linha de raciocínio. Falei do povo que está espalhado. Diz que a igreja não está dividida. A igreja está espalhada na terra. Marcos 13, 27. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade dos céus. Deu para tu entender isso? Esse povo de Deus, os escolhidos, aqueles que exalam o perfume da adoração, o suave aroma da obediência, que estão espalhados nos quatro cantos da terra, ele enviará os seus anjos. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade dos céus. Aí Ezequiel 20, 41 diz: quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados, e sereis santificado em vós perante os olhos dos gentios. Agora, se eu sou o perfume de Cristo, eu tenho que exalar o suave aroma da obediência. Por que, obreiro Neemias? Para que as pessoas, para que os gentios, quando olharem para a minha vida, glorifiquem a Deus. Para que o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado, seja santificado, através da minha vida. Através do bom e suave aroma da minha obediência a Ele. As pessoas olharão para a minha vida e verão Cristo. Não só verão, mas sentirão o cheiro dele na minha vida. Não só verão. E para finalizar, Mateus 5,16. Obreiro Neemias, João 15, versículo 8. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Como é que é esse negócio aí? O nosso testemunho, amados, tem que ser que nem Paulo fala, nós somos a carta lida. A maior mensagem é aquela que nós demonstramos na nossa vida. Quando nós paramos de exalar o perfume agradável da obediência, quando nós deixamos de exalar o perfume da adoração e começamos a feder, começamos a exalar mau cheiro, as pessoas param de ver Jesus na nossa vida. As pessoas param de glorificar a Deus na nossa vida, sabe por quê? Porque param de identificar Cristo nas nossas atitudes. Mas aí Jesus disse: você, meu amado, minha amada, eu, ele, nós somos a luz do mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem o vosso Pai. Ninguém é luz para ser superstar. Ninguém é luz para ser aplaudido pelos homens na terra. Ninguém é luz para ter nome e renome na mídia. Mas nós somos luz
Nós somos a luz do mundo, para que os homens vejam as nossas obras e glorifiquem ao Deus Pai que está no céu. Você está fedendo? É uma pergunta constrangedora. Já pensou? É constrangedor ficar fedendo. Uma vez, eu já vou terminar, já até passei do horário que eu mesmo estabeleci como limite. Uma vez eu fui no UPA, e naquela correria para levar minha filha no UPA, aí eu falei para minha outra filha: passa uma camisa aí para mim. Rapaz, que vergonha. Ela pegou uma camisa molhada, varão, e passou a camisa molhada. Isso dá mau cheiro. Eu nem percebi, botei a camisa e fui correndo pro UPA. Irmãos, quando eu cheguei lá, que constrangimento. Como eu fedia. Se eu fosse um avestruz, eu ia procurar um buraco para enfiar minha cara. E agora, espiritualizando isso, é exatamente assim que nós deveríamos nos sentir diante de Deus, quando não exalamos o suave perfume da adoração. É constrangido, e sim, porque fedemos. A questão é, quando você abre a boca para adorar a Deus, Deus tampa o nariz? Ou Ele se agrada do perfume que você exala? Analise a sua vida, examine a sua vida segundo aquilo que foi pregado aqui, porque eu não preguei nada de mim mesmo. E para nós finalizarmos, João 15, versículo 8, o obreiro Neemias Boanerges vai fazer a leitura. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Mateus 5,16 diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. João 15:8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Termina aqui, fecha até a Bíblia. Eu fui pregar no congresso da convenção da qual eu faço parte, lá no Paraná, e o tema do congresso era Eu vos escolhi. E Deus me deu uma palavra muito tremenda, muito forte, porque Deus, Ele nos escolheu, amados, com um propósito. Deus não me escolheu pela minha altura, Deus não me escolheu pelo tom da minha voz, pela minha erudição, mas Ele me escolheu só com um único motivo: que pela minha obediência a Ele, as pessoas vejam Cristo na minha vida, sintam o perfume de Cristo na minha vida, e através da minha vida, das minhas atitudes, glorifiquem ao Pai que está no céu. Eu quero deixar essa palavra para a sua reflexão. Como disse, com Deus é o seguinte: ou você cheira bem, ou você fede. E não adianta tomar banho de azarro, de quasar, desses perfumes importados, né? Pode ser dono de uma perfumaria. Se não obedece a Deus, você está fedendo. Talvez você passe batido ao nariz do teu pastor, também tomando banho de perfume. Aí chega perto dos irmãos: nossa, irmão, que perfume, comprou aonde? Mas quando chega diante de Deus, é assim mesmo, ó.
Meu amado, faça uma reflexão. Estou tocando a trombeta do Evangelho. Não estou nesse programa por causa de audiência. É óbvio que eu quero uma audiência boa, porque quanto maior a audiência, mais são as vidas, maior é o número de vidas alcançadas pela palavra. Mas eu não peço R$1 a ninguém. Não peço R$1 a ninguém. Tá o dono da rádio aqui que me conhece há pouco tempo, mas já deu para ver qual é o meu perfil. O meu maior interesse aqui é ganhar almas. O meu maior desejo aqui é que você, nessa tarde, seja iluminado pela palavra de Deus. Eu sou o pastor Eduardo Richard.